Bom, na sequência de senadores que nós estamos ouvindo aqui e entrevistando todo dia, hoje nós convidamos o senador Hélio José, que é do PMDB, do Distrito Federal, e ele está no nosso estúdio em Brasília. Senador, muito obrigado, boa noite e bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto, boa noite, ouvintes da TV Record. Com muita alegria e prazer que estou aqui nessa reportagem. Obrigado. Senador, inicialmente eu gostaria que o senhor contasse aqui para o nosso público como é que é essa história da CPI da Anatel. Está todo mundo preocupado aí com o tal pacote que vai ter que pagar da chamada internet fixa. Pois é, Heródoto, essa situação não tão republicana da Anatel com relações às empresas privadas do setor elétrico brasileiro, do setor telefônico brasileiro, levou-nos a coletar em apenas 4 horas 45 assinaturas de senadores da República para a abertura de uma CPI da Anatel. Já que a Anatel, eu sei que todo mundo, se todo mundo sabe, mas a Anatel é uma entidade pública, uma agência reguladora que deve fazer o trabalho de regular e fiscalizar as atividades das empresas de prestação de serviço na telefonia. E não fica bem atitudes não tão republicanas, onde a gente percebe o diretor-geral da Anatel participando e comemorando, junto com diretores de empresa, ações lesivas ao consumidor brasileiro, que na última instância é quem paga o pato. Agora, senador, eles vão ou não vão cobrar pacote, como cobra hoje do telefone celular, na telefonia fixa? Exatamente, Heródoto. Essa questão está muito mal explicada. Essa questão não foi discutida no Congresso Nacional, não foi nem sequer discutida no governo federal, tanto é que o ministro André Figueiredo das Comunicações determinou a suspensão da medida que teria sido adotada pela Anatel por 90 dias. Isso nos preocupa. Por isso, eu, como vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Informação do Senado Federal, não poderia ficar calado em uma situação tão grave quanto essa, que põe em risco os contratos já firmados, que é tão importante para os consumidores. Contrato assinado tem que ser mantido. E além de querer fazer as limitações do pacote de internet nas bandas na internet fixa, na linha fixa. Então, já houve em 2011, quando que as teles puderam entrar na questão da TV a cabo, incidente parecido com esse, quando o nosso querido diretor-geral da Anatel, o senhor João Rezende, foi fragado em comemoração em restaurantes aqui em Brasília, com os donos da Oi e da NET, quando daquela regulamentação da participação de empresas na TV a cabo. E agora, novamente, aparece essa restrição, não sabemos de onde foi que surgiu isso. Então, por isso, nós vamos fazer essa CPI, doa quem doer, para apurar essas relações não tão republicanas da Direção-Geral da Anatel com as empresas que trabalham no setor de internet e de telecomunicação no nosso país. Sim. Senador, hoje à tarde a Record News mostrou como estava fazendo constantemente as sessões, primeiro na Câmara, agora no Senado, mostrou a comissão especial hoje do Senado. E hoje foi a vez, então, daqueles que apresentaram o pedido para o impeachment da presidente Dilma. Eu pergunto ao senhor o seguinte: que avaliação o senhor faz disso? O senhor acha que realmente a presidente vai ser impeachada, não vai? Que avaliação o senhor tem? Olha, Heródoto, essa é realmente uma situação muito complexa no Brasil atualmente. A gente está vivendo uma crise econômica de uma intensidade muito grande, onde há um grande número de desempregados em nosso país, não estamos tendo perspectiva de crescimento, estamos passando muita dificuldade. Essa crise econômica tem sido acentuada a crise política. E aí, juntando a crise econômica com a crise política, está dando nisso que você viu aí. A Câmara, com mais de 2/3, acolheu a solicitação do processo de impeachment. A Câmara é uma instituição séria e responsável, que é composta de 513 deputados eleitos na proporção da população de cada estado, sendo São Paulo, com 72 estados, o maior estado brasileiro, e Roraima, com 8 deputados, e os demais estados na proporção. Então, cabe ao Senado Federal agora admitir e julgar esse processo de impeachment. Eu, enquanto senador da República, eu não tenho dúvida que não é possível uma instituição como o Senado Federal
desprezar uma outra instituição como a Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados acolheu com mais de 2/3 dos seus parlamentares o pedido do processo de impeachment, não cabe a nós aqui, pelo menos eu na minha parte, o Senado Federal não admitir. Agora, o mérito é outra questão. Ninguém vai fazer pré-julgamento. Eu sou favorável à admissibilidade do processo, tanto a mim, o senhor eu vi um ranqueamento dos senadores da República de vários estados, aqui em Brasília, eu, o senador Hélio José, o senador Regufe e o senador Cristóvão, todos os três são favoráveis à admissibilidade. Agora, com relação ao mérito, nós teremos juiz da ação e teremos um bom período de apuração para saber se de fato houve crime ou não, quando depois, no prazo máximo de até 180 dias, porque quando a gente admite o processo, a presidência da República vai ser afastada, a presidente Dilma, vai assumir o vice-presidente da República, o nosso presidente do nosso Partido Nacional, vice-presidente da República, Michel Temer, por um período máximo de até 180 dias, depois faz-se o julgamento presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O nosso comentarista, Ricardo Couto, tem uma pergunta também a fazer ao senhor. Pois não, Couto. Boa noite. Boa noite, senador. O senhor está acompanhando todo dia as sessões da Comissão Especial. Hoje tivemos mais uma longa sessão. Queria saber do senhor o seguinte, há alguma chance de ainda mudar o quadro, mudar esse cenário atual? Pelas contas que eu fiz, o governo só tem 5 votos na comissão de 21 senadores. Ou seja, deve ser aberto o processo e afastada a presidente Dilma. O senhor vê assim também? Olha, Couto, a comissão é composta de 21 membros titulares e 21 membros suplentes. Eu, inclusive, sou o primeiro suplente dessa comissão, faço parte dela, então estou participando de todo o processo. As votações todas na comissão até esse momento sempre teve um resultado de 16-5. Então, a admissibilidade dentro da comissão é líquido e certo. E no plenário do Senado Federal, que deve ocorrer a partir do dia 12 agora de maio, essa votação, a probabilidade é muito grande de se atingir os 41 votos e, portanto, a nossa presidente atual da República seria afastada num prazo de até 180 dias e assumiria a presidência da República nesse período o vice-presidente Michel Temer. Eu vejo essa possibilidade. Ok. Senador, queria que o senhor ficasse um pouco mais no nosso estudo. A gente volta a conversar daqui um instantinho no portal. Só um instantinho, por favor. No nosso estúdio de Brasília, olha lá, nosso estúdio de Brasília, o senador Hélio José. Senador, queria fazer uma pergunta direta para o senhor agora. Como é que o senhor responde à questão, pois não, se o vice do seu partido, Michel Temer, assumir, dizendo que ele não teve nenhum voto para ser presidente da República, a presidente Dilma teve 54 milhões? Olha, Haroldo, isso é um absurdo, porque o vice-presidente Temer foi eleito numa chapa onde ele era vice-presidente da República, e essa chapa foi votada por 54 milhões de brasileiros. Igual a mim, eu fui primeiro suplente do senador Hollenberg, que aqui em Brasília nós obtivemos 650 mil votos. Não tem como distinguir os votos, 650 mil votos que foram meu e nem os que foram do atual governador de Brasília, ex-senador Hollenberg. Então, essa afirmação não procede. Eu queria, Heródoto, só para ficar bem claro, sim, eu não tenho a posição final sobre o mérito da votação do impeachment, porque essa posição final eu só vou dar como juiz no momento oportuno do julgamento. A minha posição que eu tenho nesse momento é pela admissibilidade em respeito à instituição Câmara dos Deputados, que por mais de 2/3 dos seus membros aprovaram a questão do impeachment, ok? Entendi. Agora ficou bastante claro. Isso só vai acontecer se ela for afastada e vai ter 180 dias no Senado para decidir, então. Aí é o julgamento. Aí é o julgamento. Aí sim, nós, os senadores, teremos que ter uma posição caça ou não caça. Neste momento, a nossa posição, que eu sou favorável, que eu sou voto sim, é pela admissibilidade, ou seja, afasta-se ela e apura a questão. Ok, ficou muito claro. Senador, muito obrigado pela participação conosco aqui, pelas suas informações todas, e vamos aguardar para ver o que vai dar na Anatel. Obrigado, senador. Ô Heródoto, eu só queria, finalizando, dizer para Vossa Senhoria aí que é muito importante esse acompanhamento de vocês com relação a essa questão da CPI da Anatel, que a gente espera que seja aberto o mais breve possível. Muito obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado. O senador Hélio José é um dos 3 senadores. Cada estado da Federação Brasileira tem 3. O Distrito Federal não é estado, não é, mas tem 3 senadores também. Ele é um deles, pois ficou agora.
Falando aí a respeito de fatos importantes e o tema Anatel é um tema que nós temos tratado aqui, já trouxemos entidade de defesa do consumidor, já trouxemos especialista na área e vamos ficar de olho porque isso interessa a muita gente no nosso país.